Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre este livro, Como as Democracias Morrem. Bom, todo mundo é livre para escolher o que quer ler, mas existem alguns livros que eu acho que são leituras obrigatórias, que todo cidadão, toda pessoa que vota deveria ler, que é este livro exatamente porque ele fala de uma realidade que está muito perto de nós e também aqui no Brasil por conta do último governo que tivemos de 2019 a 2022. Primeiramente, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Zahar e foi escrito por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que são professores de ciência política em Harvard. Levitsky foca muito a sua pesquisa na América Latina, já Ziblatt fala muito da Europa do século XVIII até os dias atuais. Por isso que no livro a gente vai encontrar muitas menções a países da América Latina, inclusive do Brasil. Bom, o livro foi publicado em 2018 e o que motivou os autores a escreverem o livro foi o governo de Trump. E a partir dos acontecimentos de vários países onde a democracia caiu, eles resolveram então escrever como que a democracia pode então ser derrubada. E com o governo de Trump surgiu muito essa preocupação da democracia vir a ser ameaçada. Então esses dois professores resolveram escrever o livro a partir disso. E no mundo existem vários acontecimentos sobre países que eram democráticos e sofreram um golpe, o próprio Brasil com o golpe militar de 64, países como o Irã, Peru, Argentina, Chile. Mas aqui os autores querem chamar a atenção não para grandes golpes que mudam a política de um dia para o outro, que mudam o regime assim da noite para o dia, mas para pequenas mudanças sutis de líderes que foram eleitos democraticamente, como Donald Trump, e aí aos poucos vai ameaçando a democracia por meio de várias atitudes. E por que isso reflete no Brasil? Porque Bolsonaro, nós sabemos que ele é um seguidor, um fanático, um fã de Trump e segue todos os passos de Trump, e o que aconteceu nos Estados Unidos também aconteceu aqui. Então, por isso que eu acho que é uma leitura muito necessária para que a gente fique atento, porque os autores eles vão contextualizar o que aconteceu em diversos países. Um grande exemplo disso é a Venezuela, com Hugo Chávez, que foi eleito democraticamente e aos poucos ele foi mudando o sistema, por exemplo, perseguindo opositores políticos, fechando emissoras de televisão. No Peru, aconteceu do presidente fechar o Congresso. Então, isso não é uma coisa que aconteceu rapidamente. E aqui no Brasil, o que nós tivemos? Um grande movimento para conseguir discípulos de Bolsonaro, seguidores, sei lá, fãs, que acreditassem que a nossa democracia poderia estar ameaçada. E aqui no livro os autores dão quatro principais indicadores do comportamento autoritário. Então, a primeira é rejeição das regras democráticas. Segundo, negação da legitimidade dos oponentes políticos, tolerância ou encorajamento à violência e propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Aqui a gente não chegou a ter uma perseguição muito grande, mas pessoas assim, como é que eu posso dizer, conhecidas pela mídia, pela sociedade, que se colocavam contra o governo Bolsonaro, muitas vezes era hostilizado. Então uma das coisas que Bolsonaro fez foi
fazer com que os seus seguidores acreditassem que o judiciário era um grande problema, que o Congresso deveria ser fechado. Então isso já é uma ameaça à democracia. Outra coisa muito clara foi a perseguição em relação à mídia, em relação à imprensa, que sempre rebatia, mas estava fazendo o seu papel de questionar, de perguntar, e ele não aceitava ser confrontado. Então a gente viu vários ataques durante os debates, né, políticos que ele participou. Atacou principalmente jornalistas mulheres. Então a gente viu isso muito. Sempre que ele estava ali na multidão, que era questionado, ele xingava o repórter, xingava o veículo, ou então só falava com quem ele queria, que era a imprensa que defendia ele. E agora, recentemente, com a perda dele e com a eleição do Lula, ele não aceitou, tanto que ele nem foi lá passar a faixa, né? Uma pessoa, então a gente já vê aí uma contradição muito grande, uma pessoa que se diz a favor da democracia, que quer lutar pelo país, pátria amada, e coloca essas coisas, né? Usa trechos do hino nacional. É tão contraditório que ele, nesse momento, ele não aceita. E isso é democracia, ganhar e perder é uma democracia. Quer dizer, foi democracia quando ele ganhou, mas deixou de ser democracia quando ele perdeu, né? Então ele não quis passar a faixa presidencial, questionou o resultado das urnas, e o que nós mais vimos foi o encorajamento à violência, que era um dos principais pilares do seu governo, que é armar a população, encorajar os seus seguidores a atacarem mesmo, a partir para a luta. Então a gente vê claramente aqui esses 4 itens durante o governo de Bolsonaro, e isso também aconteceu no governo de Trump, e aqui eles comprovam, mostram algumas coisas que Trump fez que confirmam esses indicadores. E com a vitória do Lula, nós vimos até agora muitos seguidores indo aos quartéis, pedindo intervenção militar, não aceitando a vitória do Lula, fazendo cada coisa que a gente fica debaixo de sol, de chuva. E nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com seguidores de Trump que invadiram o Capitólio. Teve até 2 policiais que morreram, se eu não me engano. Então, pessoas que não aceitaram a derrota de Trump. Então, por isso e por outros motivos que eu achei o livro maravilhoso, porque ele foi escrito em 2018 e a gente vê como de fato é assim que ocorre, como que as democracias são ameaçadas de uma forma lenta, e eles alertam os cidadãos, alertam os leitores para essas pequenas atitudes que são muitas vezes imperceptíveis, e aí pessoas que já se ligam muitas vezes são hostilizadas, são vistas como exageradas ou pessimistas. Então é sempre muito importante a gente tomar cuidado com líderes que surgem como grandes salvadores da pátria, como grandes líderes populistas, como alguém que precisa derrotar um inimigo. E aqui no livro você também vai encontrar informações sobre como salvar a democracia, né? Como garantir que a gente viva em um Estado democrático. Eu fiquei bastante interessada neste livro quando eu li Cyberpopulismo, do Andrés Bruzoni. Ele não está aqui no momento, mas já tem resenha no canal, vou até deixar aqui nos cards. O autor cita este livro, e o cyberpopulismo também fala sobre a propagação de fake news, que é uma coisa que a gente viu muito no governo Bolsonaro e no governo de Trump. E não é simplesmente espalhar notícias boca a boca. É de uma forma bem sistemática, utilizando robôs, contas falsas em redes sociais, uso de WhatsApp. Então, isso também, a meu ver, é uma ameaça à democracia, porque você começa a proliferar notícias que podem fazer as pessoas ficarem iludidas. A gente viu aí com a vacina
tudo que aconteceu, o caos que foi com a pandemia aqui no Brasil, por conta de um péssimo governo em relação a esse aspecto, entre outros também, né? E nos Estados Unidos também foi a mesma coisa, né? De pessoas que foram negacionistas, que não aceitaram a vacina, uma coisa que já existe há muito tempo. Mas, enfim, eu gostaria de ler alguns trechos do livro que me chamaram muito a atenção. Esses autores são brilhantes e dá um certo medo ler o livro por conta dessa ameaça que a gente pode sofrer a qualquer momento. Eu confesso que dá um certo medo de ler o livro porque a democracia pode ser enfraquecida bastando um líder louco assumir o poder e aos poucos ir ludibriando a população e acabar com um Estado democrático de direito. Mas enfim, eu gostei muito de algumas frases que eles deixaram aqui no livro. Vou até comentar com vocês. A primeira coisa: democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, daquilo que eu tinha comentado sobre grandes golpes que houve na história, até mesmo a ascensão de Hitler, que foi muito rápida, mas eles chamam a atenção novamente para aqueles líderes que são eleitos democraticamente, que vêm com uma promessa de uma melhoria na vida das pessoas e acabam, de alguma forma, mudando toda a Constituição, fechando o Congresso, criando uma censura contra a imprensa. E o exemplo aqui é de Hugo Chávez e depois o Nicolás Maduro, que continuou com esse sistema. Então, eles criam uma democracia de fachada e aqui os autores escreveram: autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia enquanto corroem a sua essência. Então vai mantendo aquela aparência e aos poucos vai destruindo ali pelas beiradas a democracia. E aí eles usam as próprias instituições da democracia, gradual, sutil e mesmo legalmente, para matá-la. E por fim, aqui bem no fim da introdução, eles escreveram: dizem que a história não se repete, mas rima. A promessa da história e a esperança deste livro é que possamos encontrar as rimas antes que seja tarde demais. Então, por isso que é um livro que eu indico muito, que todo mundo deveria ler, porque a gente precisa ficar cada vez mais atento, porque apesar de nós termos acesso à informação, esses líderes lunáticos vão também se munindo e usando a própria comunicação, usando as próprias redes sociais para atrair seguidores, para atrair massas. O que o governo Bolsonaro fez foi utilizar a religião, e eu acho que isso foi uma das grandes armas que ele utilizou, e algo muito perverso, utilizar a própria igreja, utilizar a religião para atrair seus seguidores, para endemonizar quem fosse contra o seu governo. Então, a gente precisa estar muito atento, cada vez mais atento, porque esses líderes, eles também têm as suas artimanhas. Se isso já acontecia há muito tempo, imagine agora na área da informação, agora cada vez mais com meios para se atacar, para ameaçar a democracia e fazer uma lavagem cerebral na população. Então, fique atento, se puder, leia este livro. Ele, apesar de ter muitas informações históricas, muitas informações de política, ele não é um livro difícil. Ele tem muita informação de vários países, ele traz um contexto, traz os fundamentos de vários países, e aí você consegue tirar uma excelente analogia sobre as democracias que foram ameaçadas nos países que eles citam. E se você precisa pesquisar mais sobre a democracia nos Estados Unidos, bem como aqui no Brasil, também é um livro ótimo para você ler. Se você já leu este livro, deixa aqui nos comentários sobre o que você achou. Se você tem outras indicações, deixa aqui também. E eu vou aproveitar para convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você achou
este assunto muito importante, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos. Aproveite também para deixar o seu like se você gostou do vídeo, assim este vídeo chega a mais pessoas. Obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima e lutemos sempre pela democracia. Até a próxima, tchau!